Como expressar em sons e imagens aquilo que só se pode sentir? Como imprimir na opacidade da tela a experiência da sensação antes da visualidade? Como filmar algo que já se faz presente, mas que ainda não está materialmente posto em cena? Afinal, como transformar em material fílmico as sensações corporais das personagens? Ou, na contrapartida desse jogo entre filme e espectador, como traduzir para o cinema uma arte materialista sentimentos, sensações, como o calor, o frio, o mormaço, a incomunicabilidade, a desconfiança, o ressentimento ou a mágoa? O Pântano, primeiro filme em longa-metragem realizado pela cineasta argentina Lucrécia Martel, é um drama familiar que elabora toda sua narrativa sob uma atmosfera que brota visualmente de uma estranha relação de indiferenças e distanciamentos entre algumas personagens, mas que está muito mais ligada à construção sonora do filme. O status e a natureza dessas relações entre as personagens se revela não apenas em como ocorre ou não a troca física e afetiva entre os corpos envolvidos na encenação, mas antes, através dos sons e dos diálogos, de silêncios constrangedores, de perguntas que não são respondidas prontamente, ou até de interlocuções que são completamente ignoradas por uma das partes envolvidas na encenação. Apesar desses silêncios pontuais que compõem alguns diálogos, a banda sonora do filme nunca parece estar sossegada, porque é constantemente preenchida por camadas de sons inquietantes que ou complementam o plano com um destacamento, como se grifasse sons a fim de intensificar as sensações das personagens, ou contaminam o plano com elementos do extracampo, ou seja, com aquilo que não está visível na cena, mas que faz parte de alguma forma daquela composição. O extracampo, inclusive, está sempre presente nas cenas através dessa construção sonora que aqui é uma peça fundamental para a elaboração da atmosfera do filme. Há, no registro cotidiano dessa família, uma inquietação que está sempre se manifestando, antes de tudo, através do som, inclusive ao ponto de, muitas vezes, alterar até a dramaticidade da cena, contaminando a mise-en-scène com sons diegéticos que a invadem e a reconfiguram. Que velaba con empeño los cuidados del canto. Era hermoso ejemplar. Dale, bailamos. De colorada máscara. Era preso resignado a la misión de Essa atmosfera sonora se confirma, inclusive, na encenação tão repleta de minúcias e sugestões. Olhares que escondem segredos, silêncios que resguardam desconfianças, associações que prenunciam tragédias. Tudo sob uma sonoridade ininterruptamente inquieta, composta por sons recorrentes que parecem estar sempre amplificando as sensações que se demonstram presentes durante as cenas ou que transitam entre elas. As imagens em tela surgem em enquadramentos que soam, muitas vezes, desajustados, incompletos, fragmentados, como se dependessem formalmente da sonoridade para que pudessem fazer sentido. Toda essa atmosfera sonora que o filme carrega até o último plano é dotada de uma magnitude sensorial,
uma onipresença que, apesar de ocupar apenas o campo do audível, nos parece quase palpável. Somos, assim, condicionados a sentir, através do som, o que ainda se dará a ver, ou o que permanecerá oculto nas entrelinhas minuciosas de uma encenação que está sempre condicionada a uma sonoridade que, vez ou outra, se ocupará de atordoar ou confundir nossos sentidos, seja com o zumbido incômodo de moscas voando ou com a semelhança entre o som estrondoso de um trovão e o estopim de uma espingarda disparada à distância.